Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens mais instigantes da Bíblia, Romanos capítulo 2. Vamos juntos desvendar um paradoxo que por séculos desafiou teólogos e que vai direto ao coração da fé cristã. A pergunta é: como Deus de fato julga a humanidade? Ok, vamos direto ao ponto. A questão que o apóstolo Paulo coloca na mesa é, assim, explosiva. Ela nos força a confrontar o que a gente acredita. No dia do juízo, o que vai pesar na balança? São as nossas ações, aquela lista de coisas boas que a gente fez, ou é a fé que temos no coração? Vamos descobrir juntos os princípios por trás do juízo divino. E para guiar a gente nessa jornada, tá aqui o nosso mapa. Vamos passar por cada um desses pontos, sabe? Construindo o argumento de Paulo peça por peça, até chegar na conclusão surpreendente que ele nos apresenta. Tudo começa aqui, com uma verdade fundamental, que serve de alicerce para todo o resto. Deus não tem favoritos. O juízo dele é absolutamente imparcial. E o critério? É claríssimo. Ele vai retribuir a cada um exatamente segundo o que fez. E Paulo, olha, ele martela esse ponto sem deixar nenhum na brecha para dúvida. Não importa a origem, a cultura ou a religião. Judeu, gentil, todo mundo está debaixo do mesmo padrão. A balança da justiça divina, ela é a mesma para toda a humanidade, sem exceção. Agora presta atenção, porque aqui a coisa fica fascinante de verdade. Paulo não está só jogando fatos na nossa cara. Ele está, tecendo o argumento dele como um mestre, usando uma técnica literária brilhante chamada quiasmo. É quase como se tivesse um código secreto ali na estrutura do texto. Olha só como isso funciona. O comentarista Douglas Moo nos ajuda a enxergar essa estrutura de espelho. A ideia principal, que é o juízo imparcial de Deus, aparece bem no comecinho e lá no final, como se fossem duas colunas sustentando tudo. E ali no meio, as consequências: vida para quem faz o bem, ira para quem faz o mal. É uma construção perfeita para reforçar a mensagem central. Genial, né? Certo. Com essa base bem estabelecida, vamos aprofundar um pouco mais. O que exatamente significa esse juízo de Deus e como ele se compara com a nossa ideia de justiça aqui na Terra? As diferenças, adianto, são gritantes. O teólogo John Murray nos dá uma lente de aumento aqui. Pensa assim, ó, ira e indignação são como o raio que sai do céu. É a reação santa, justa, de Deus contra o mal. Já a tribulação e a angústia somos nós aqui na Terra sentindo o tremor, o impacto desse raio. Uma coisa é a ação divina, a outra, a consequência humana. E quem é que está na mira dessa ira? Douglas Moo usa uma palavra bem forte: os facciosos. E aqui não estamos falando de gente que comete um erro de vez em quando. Pensa em alguém que constrói a vida em torno do próprio ego, que se rebela ativamente contra a verdade e que de forma consciente escolhe o caminho da injustiça. É disso que se trata. E aqui o comentarista Adolf Paul nos dá uma imagem que, olha, é inesquecível. Um juiz humano, por mais sábio que seja, ele é limitado. Ele precisa de arquivos, de testemunhas, de provas. Ele não estava lá na cena do crime. Mas Deus? Ah, Deus não precisa de nada disso. Ele é a testemunha ocular de cada pensamento, cada palavra, cada ação. O veredito dele não é uma interpretação, é a verdade absoluta. E é justamente essa justiça perfeita de Deus que nos joga de cabeça no maior paradoxo da teologia de Paulo. É uma contradição aparente que parece colocar dois pilares da fé em rota de colisão. De um lado da balança, a gente tem essa afirmação que acabamos de ver, repetida várias vezes. No final das contas, o que conta são as ações. O julgamento se baseia em obras. Ponto. Mas do outro lado, a gente tem a doutrina que basicamente definiu a reforma protestante, também ensinada pelo próprio Paulo, que somos considerados justos, aceitos por Deus, unicamente pela fé, e não por qualquer coisa que a gente faça. Então, a pergunta que não quer calar é: como isso é possível? Será que Paulo se esqueceu do que tinha escrito uns versículos antes? Ou será que existe uma forma de conciliar essas duas verdades que parecem se excluir? A solução para esse quebra-cabeça, como proposta pelo teólogo John Murray, é simplesmente genial. A gente só precisa diferenciar duas coisas: o padrão pelo qual somos julgados e o fundamento pelo qual somos salvos. São duas coisas diferentes. E aqui está a chave de ouro. As obras não são a moeda que compra a nossa salvação. Elas são, na verdade, o extrato bancário que prova que a salvação já foi depositada na nossa conta pela fé. No dia do juízo, Deus não vai estar decidindo quem entra e quem sai. Ele vai simplesmente revelar publicamente quem já pertencia a ele o tempo todo. As obras são a evidência. Isso cria um fluxo que é supernatural e inevitável.
Ninguém é salvo porque faz boas obras, mas todo mundo que é genuinamente salvo pela fé vai, como consequência, produzir boas obras. É como uma macieira, sabe? Ela não dá maçãs para se tornar uma macieira, ela dá maçãs porque ela é uma macieira. As obras são o fruto, não a raiz da salvação. E quando a gente entende essa relação entre fé e obras, a gente chega, por fim, a uma conclusão que é inescapável e, ao mesmo tempo, humilhante sobre a nossa própria condição diante de um Deus que é perfeito. Aquele princípio de que Deus julga pelas obras, ele não é cancelado. Ele continua de pé, como uma montanha impossível de escalar. O problema não está no padrão de Deus, o problema está em nós. A Bíblia é muito clara em dizer que, por nossa própria força, ninguém, absolutamente ninguém, consegue escalar essa montanha e alcançar o padrão de perfeição que Deus exige. E é aqui que Paulo nos dá o checkmate. É possível ser salvo pelas obras? Teoricamente, sim. Só tem um requisito: seja perfeito. Cumpra toda a lei, o tempo todo, sem nunca jamais falhar em nada. E é nesse momento, quando a gente percebe a total impossibilidade dessa tarefa, que o argumento de Paulo atinge seu ponto máximo. A lei, com seu padrão inalcançável, não foi feita para nos salvar, mas para nos mostrar o quanto a gente precisa desesperadamente ser salvo por algo que vem de fora de nós, a graça de Deus oferecida em Jesus Cristo.